morre, Deus nunca é vencido. Alô pessoal, tudo bom? Como é que vocês vão? Tudo tranquilo? Bom, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a União Ibérica, né? União Ibérica são os dois países, né, lá da Europa, Portugal e Espanha, certo? Bom, por que a União Ibérica? Porque Portugal e Espanha ocupam a região da Ibéria, né, conquistada pelos romanos lá na Antiguidade. Tá legal? Bom, mas vamos falar, né, o que levou o processo, né, de Portugal ser anexado pela Espanha. Bom, em 1578, pessoal, o rei Dom Sebastião, de seus 18 anos, ele não era casado, né, não tinha esposa, não tinha herdeiros, ele era um católico ferrenho e ele parte para a conquista do que é hoje o país chamado Marrocos. Então ele reúne a nobreza, né, e um exército de milhares de homens e parte para a conquista do Marrocos. Bom, nessa batalha, né, na região de Alcácer Quibir, que fica lá no Marrocos, o rei vai sumir, ele desaparece com a sua nobreza, né, parte da sua nobreza, dos homens mais ricos de Portugal, vão sumir nessa batalha. Bom, não é encontrado o corpo de Dom Sebastião e os portugueses, né, falam que ele voltaria em esplendor, né, criam a religião do sebastianismo, que isso nós vamos falar mais lá na frente, né, na Guerra do Contestado, na Guerra de Canudos. É criada essa religião porque Dom Sebastião voltaria em esplendor, ele foi praticamente santificado. Só que seu corpo nunca apareceu, ele nunca voltou, ok? Bom, ele não deixa herdeiros e quem vai ocupar o trono é o seu tio-avô, Dom Henrique, que era o cardeal. Dom Henrique não tem também herdeiros e ele morre 2 anos depois, em 1580. Com a morte de Dom Henrique e também de Dom Sebastião, acaba a dinastia de Avis, que foi o início do governo do Império Português, do reinado dos portugueses. Legal? Bom, o trono fica vago e aparecem vários pretendentes. O mais promissor é Filipe II, rei de Espanha, né, que corrompe a nobreza portuguesa e com um exército de 25 mil homens invade Portugal e anexa Portugal à Espanha. Por isso a gente chama de União Ibérica ou dominação espanhola. Tá ok? Bom, o que vai acarretar isso no mundo? Filipe II, né, que se intitula rei de Portugal como Filipe I, ele é da família dos Habsburgos. E essa dinastia dos Habsburgos, pessoal, está dominando a Europa. O que vai acontecer? A Holanda, a Inglaterra e a França não vão gostar nada disso, porque a Espanha está mandando praticamente na metade da Europa e no seu comércio. Bom, a Holanda, que é protestante, vai ser barrada por Filipe II, ou Filipe I, rei de Portugal, de comercializar o seu açúcar com os outros países, porque a Holanda fazia já esse comércio com Portugal. E ela, sendo protestante, e o rei de Espanha católico, ele vai barrar, vai impedir, né, a Holanda de comercializar esse açúcar. Por isso que, mais tarde, a Holanda vai invadir o Brasil, né, primeiro na Bahia e depois em Pernambuco. Lembra lá atrás que eu falei que Pernambuco é um grande produtor de açúcar, uma das capitanias hereditárias que deu certo, né, assim como São Vicente, só que Pernambuco exportava já, né, o seu produto, que era o açúcar, que estava bombando na Europa, né, e vai ser barrado essa comercialização. Eles vão invadir primeiro em Salvador, vão ser repelidos, e depois em Pernambuco, né, que vão ficar praticamente 24 anos aqui. E só para lembrar vocês que é durante a invasão pernambucana, né, que acontece a formação do nosso exército brasileiro, na famosa Batalha de Guararapes, que eu também vou falar mais tarde. Bom, Holanda é um dos principais inimigos da Espanha, mas tem também a França. O que acontece? A França vai invadir o estado que é hoje do Maranhão, entre 1612 e 1615, e vai criar a França
equinocial, né? Então, cria São Luís do Maranhão em homenagem ao rei Luís da França, tá legal? E também a Inglaterra, né? Também entra em guerra com a Espanha. Por quê? A Espanha tinha um poderio naval muito grande, a invencível armada espanhola, sendo que ela não vai conseguir invadir, né, a Inglaterra, vai perder boa parte da sua armada. Tá legal, pessoal? Então, os Habsburgos dominam ali a Europa, né? E o que eu quero falar para vocês também, o que vai acontecer com o nosso Brasil? Quando acontece a União Ibérica, a anexação de Portugal, né, pela Espanha, lembra do Tratado de Tordesilhas, né, 1494, que a região a oeste pertenceria à Espanha e a leste a Portugal? Quando acontece a anexação, né, de Portugal pela Espanha, o Tratado de Tordesilhas, na prática, vai deixar de existir, porque tudo vai ser reino espanhol. Então, começa o que no Brasil? A interiorização do Brasil. Os colonos começam a avançar pelo Brasil afora em busca de quê, pessoal? O que está acontecendo no mundo nessa época? A Espanha já havia descoberto as grandes minas de ouro e prata na América Espanhola, que seria hoje o México, né, o Peru, a Bolívia, tá legal? Então, acontece a interiorização do Brasil e os portugueses, né, vão tentar descobrir o que? Ouro, né? O grande comércio daquela época também era descobrir as minas de ouro, que na Europa já estavam esgotadas e aqui no Brasil, né, não se tinha ainda achado ouro. Isso só vai acontecer em 1692, praticamente depois que acabar a União Ibérica. União Ibérica é essa aqui, ela vai de 1580 a 1640, né, sob domínio espanhol. Tá legal? Bom, não muda a administração aqui no Brasil, a administração continua sendo portuguesa, pelo Tratado de Tomar. Portugal continua, né, sendo administrado, o Brasil continua sendo administrado pelos portugueses, então, né, não vai mudar muita coisa em termos de colonização, né, só o domínio que é espanhol, como eu já falei. Bom, acontece também em 1640, né, os portugueses já cansados de serem explorados, acontece a retomada, né, a reconquista de Portugal, né. A esse nome nós damos de restauração, né. A família Dom João IV, da família de Bragança, vai, em 1 de dezembro de 1640, retomar o poder, né. E essa restauração também vai custar caro a Portugal. Portugal tem que fazer acordo com a Holanda, porque a Holanda havia invadido, né, Pernambuco, que seria hoje o Recife, aquela região de Olinda, e Portugal tem que pagar uma indenização muito cara e suspende suas guerras contra a Holanda durante 10 anos. Quem vai se beneficiar também disso tudo é a Inglaterra, que vai fazer alguns acordos. Um dos principais acordos da Inglaterra com Portugal é o Tratado de Methuen, em 1703. Né? Esse tratado vai tornar Portugal praticamente dependente, totalmente dependente, né, do comércio inglês. Porque através desse tratado, chamado mais comumente de panos e vinhos, né, Portugal vai comprar toda a parte manufatureira da Inglaterra e a Inglaterra vai comprar o vinho de Portugal. Ora bolas, como diz todo português, né, gasta-se muito mais dinheiro com panos do que vinhos, né? Vamos gastar, a economia portuguesa vai gastar muito dinheiro com compra de tecidos, né, do que vender seu próprio vinho. E a Inglaterra já estava de olho no ouro, provavelmente porque vai ser descobertas as primeiras minas de ouro a partir de 1692 no estado das Minas Gerais. Com a interiorização do Brasil, quando rompe-se ali o Tratado de Tordesilhas, pessoal, a interiorização do Brasil, como já falei, e finalmente vão descobrir
o ouro nas Minas Gerais, né, tornando os portugueses mais dependentes ainda da Inglaterra, né? Praticamente boa parte do ouro que é descoberto aqui no Brasil, os portugueses vão receber 1/5 das minas e boa parte desse ouro vai para o comércio inglês, para pagar o luxo, né, dos portugueses, que não estavam preocupados em modernizar o seu país, estavam preocupados em gastar o nosso ouro. Tá ok, pessoal? Então, para finalizar, União Ibérica, a anexação de Portugal pela Espanha, Dom Sebastião some na batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, seu tio, cardeal Dom Henrique, governa por 2 anos, não deixa herdeiros, Filipe II toma conta, né, anexa Portugal para o reino espanhol, a Espanha vai entrar em guerra contra a Holanda, contra a França e contra a Inglaterra, que eu já falei, tá ok? Então, é isso. Acontece a restauração em 1640 e praticamente Portugal se torna dependente exclusivamente dos ingleses, pelo Tratado de Mitwin. Tá legal, pessoal? Próxima aula, nós vamos falar basicamente das primeiras minas que são achadas no Brasil, nas Minas Gerais, né? O nosso ouro que vai ser descoberto nas Minas Gerais. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem, tá legal? Pesquisem, estudem, leiam. Nós estamos vivendo um Brasil diferente por causa dessa pandemia, mas vamos estudar, pessoal. Não desanime. Tá legal?